E eles estavam com muito medo. E eu entendia, ninguém me dizia, mas eu entendia que aquela época era a época da grande tribulação. E aquele homem estava com muito medo. Então no céu passava um aparelhinho voando. E aquele aparelhinho, ele podia captar a temperatura de corpo e movimento. Nós estamos prestes a um restart no mundo inteiro que vai durar em torno de 3 a 4 anos de sofrimento na face da Terra. O que está por vir pode mudar tudo o que você conhece. O Brasil, a humanidade, o mundo como um todo. Mas o mais chocante de tudo, o que um profeta que nunca errou revelou sobre o futuro próximo. O profeta Robson Martins, cujas palavras têm abalado governos e desafiado os mais poderosos. Fez previsões alarmantes. Ele fala sobre uma guerra iminente, uma crise que devastará as economias e até mesmo traições que mudarão o destino das nações. E o que ele revelou pode ser mais assustador do que qualquer um de nós poderia imaginar. Hoje no Descobrindo vamos explorar essas revelações chocantes e investigar as profecias que estão prestes a se concretizar. Está preparado para o que vem por aí? Porque o futuro, segundo este profeta, é mais sombrio do que qualquer um poderia prever. Esse sacudimento, o Senhor diz que vai abalar todas as coisas, livro de Hebreus capítulo 13, capítulo 12. Todas as coisas. Ele vai abalar todas as coisas. Só vai permanecer aquilo que é inabalável. Inabalável, só permanecerá aqui. Já que estamos herdando um reino inabalável, o Senhor abalará todas as coisas até que permaneça somente aquilo que é inabalável. Sabe o que significa isso? A promessa está no livro de Ageu, capítulo 2, está no livro de Joel, capítulo 2 também. A promessa está no livro de Hebreus, está em Zacarias, que Deus nos últimos tempos vai abalar todas as coisas, todas as estruturas das esferas espirituais estão sendo abaladas, o cosmos está sendo abalado. A terra está sendo abalada. O sistema econômico mundial está sendo abalado. O sistema da política mundial está sendo abalado. Nós estamos prestes a um restart no mundo inteiro que vai durar em torno de 3 a 4 anos de sofrimento na face da terra. Quando começar a guerra no Oriente Médio, que a partir de 2025 começa. O que vai explodir lá já começou através de Israel. Profeticamente já iniciou-se a terceira e a maior guerra e conflito mundial do mundo. Mas ele não vai explodir mundialmente rápido. Vai começar a onda e vai estancar, vai parar. Porque aí entra a nova ordem mundial. Pera aí, o mundo inteiro fala, pera aí, é bomba atômica, todo mundo... Não, eu quero morrer, todo mundo vai falar o quê? Paz. O mundo inteiro vai querer paz. Agora vou fazer uma pergunta para você. Estamos nesse ponto ou não estamos? Sim ou não? Agora, Satanás está entrando agora. Todo o tempo profético profetizado pelos profetas é agora. Nós estamos vivendo o último momento. Quando o Senhor me deu a visão do grande relógio, o Senhor falava assim, vocês estão 1 minuto antes da meia-noite, antes do arrebatamento. O tempo de vocês está extremamente curto sobre a face da terra. Tudo já está acelerado, o mundo está, se estava acelerado, vai ficar ainda mais, porque agora nós vamos passar um processo muito difícil na face da terra. O dinheiro que você conhece vai começar a sair da terra, vai começar a perder valor. O dinheiro meu, estou falando nota, moeda, isso vai começar a desaparecer. Nós vamos passar um restart na economia global. Vai haver uma racha em 2 continentes, haverá 2 ordens mundiais. O Senhor me levou em espírito, eu vi os continentes e uma mão gigante. Irmãos, olha o que aconteceu comigo nesse dia, porque eu vi isso, o tamanho do diabo que eu enfrentei nesse dia. Chega uma madrugada, se eu não me engano, acho que eu tinha vindo aqui de São Paulo. Chego, tá tudo bem. Sou visitado por um anjo imenso. Deus me leva em espírito, eu voava sobre os continentes. E o anjo me fazia uma pergunta para mim. Quantos continentes há na Terra? Eu respondia para ele. Ele falou, pois bem, olha a minha mão. E começava a cortar. Assim, haverá só 3 continentes. O mundo será tripartido.
e haverá duas ordens mundial. Quando eu vi isso, um trono de Satanás desceu contra mim, queria me matar, porque é o sinal que eu teria autoridade nas nações para batalhar nos últimos tempos. Você vê visões de acordo com o teu nível de autoridade. Eu vejo visões das nações, eu vejo visão no governo. Eu tenho autoridade no mundo espiritual, não só aqui dentro de uma igreja que você está vendo aqui, não. Eu batalho em regiões espirituais. A amplitude do meu profético demonstra a amplitude da autoridade espiritual que eu tenho no mundo espiritual. Isso é o que revela. Vou escrever isso para vocês no próximo módulo, ativação profética 2 e 3. Sabe, tá chegando. E o Senhor falou para mim assim, me deu essa graça de ver, de olhar, de ver o que está acontecendo na política, da movimentação. Sabe, vou dizer uma outra coisa, sabe o Pablo Marçal que estava se candidatando aqui a São Paulo? Você sabe por que ele não ganhou? Fala por quê? Eu vi o principado que está na vida de Lula no governo. O principado que colocou Lula no governo desceu pessoalmente, foi frente a frente com ele para fazer ele tropeçar e não conseguir tomar a presidência, a prefeitura de São Paulo. Fala, estamos em guerra. Ele, o anjo do Senhor falou para mim, ele era determinado para entrar. Mas devido à grande guerra e o próprio povo de Deus ter se dividido, se levantaram contra ele. Satanás ganhou brecha para se levantar contra esse homem. Ele era para estar no governo. Quem está comigo da glória a Jesus? Ore em línguas, porque o negócio está sério, é profético, eu estou te ensinando. Presta atenção que eu estou te falando que eu recebo isso por revelação, não por informação de homem. Revelação. Tudo que eu sei em relação ao ambiente das trevas, as guerras, tronos, nomes, eu aprendi no mundo espiritual. Nunca precisei ler algum livro de bruxaria, de magia ou de ocultismo para saber alguma coisa espiritual. Tem muito pastor por aí pregando libertação, vai pegar informação lá no ocultismo, se você não está sabendo, tá? Então, cheio de demônio, colocando mais demônio, a pessoa está falando que está libertando alguém. Mentira, é falsificado. Nós não precisamos. E outra, em Apocalipse o Senhor condena isso. Condena isso da igreja, se não me engano, agora esqueci qual a igreja de Sardes. Qual a igreja que ele condena isso? Esqueci qual agora o capítulo onde está, mas ele fala, ó, eu não imporei outro peso além do que está sobre você, vocês que se dizem que tem conhecem as profundezas de Satanás. Tem muita gente que estão pegando conhecimento oculto e colocando dentro da igreja misticismo. Estão misturando projeção astral, leitura de mente. Está um bando de falso profeta, irmãos, por aí. Mas Deus vai acabar com essa gentalha e Deus vai levantar verdadeiros profetas nessa terra para profetizar o verdadeiro espírito da profecia, que o testemunho é Jesus Cristo. Eu vim profetizar aqui para você que o verdadeiro espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Ele vai te transformar. Fala, estamos na última hora. Bom, já te aconselhei várias vezes sobre isso e mais uma vez vou te falar, só que agora vou puxar um pouquinho mais para você agora. O Senhor me deu uma visão que eu via todos os carros assim na rua, um batendo no outro. Ninguém sabia mais para onde ia. Ninguém sabia mais qual caminho pegar. Era tudo embaraçado. E o Senhor falava assim, isso aí é a crise econômica que está chegando global. Ninguém vai saber o que fazer, porque ninguém saberá mais o que fazer. Estamos no ano de 2020. Já estamos com o pé de 2025. Vai restar 5 anos para o maior colapso do mundo, a maior loucura da humanidade. 5 anos. A agenda de 2030 na ONU, que está lá no site do Itaú, que já não é mais conspiração ou loucura da gente. Já tá lançado, já está assinado, já está decretado. Já está feito. Isso não tem como revogar. Já é determinado, é permitido pelo Altíssimo. O que vai acontecer daqui a em torno de 5 anos da tua vida? Até daqui a 5 anos. Nesse período, para mim, olha que eu vou falar para você aqui. O Senhor está me avisando, tá chegando. Para mim, o ano mais favorável começa para muitos agora a partir de 2025. É o ano de grandes portas e favores para aqueles que foram justos e obedeceram em 2024. Nem todos vão ter o mesmo acesso em 2025. Eu via uma fila de muitos jovens, muitas pessoas
para entrar na faculdade, como se uma porta numa faculdade se abria e muitas pessoas conseguiam entrar. Você falava assim: é ano do favor por novos eleitos, mas eu vou mostrar em 2025 com quem eu tô e com quem não estou na nação brasileira. Se prepara, que eu vou te falar uma coisa que não é boa. Ano de traição, 2025. O Brasil está sendo traído, o Senhor me revelou. Essa movimentação, tô aqui, você tá numa terça profética, eu vou te pregar aqui, vou falar aqui. Isso aqui tem que viralizar na internet, o povo tem que ouvir essa verdade. Nós estamos precisando de profetas que tenham precisão. Você não está vendo profetas entrar no YouTube dando a afirmação do que Deus está fazendo, está acontecendo. Você não tem, no Brasil parece que está... Cadê? Cadê uma voz profética que vai e fala o que está acontecendo no governo? Não tem precisão. Na época do Bolsonaro, um monte de bajulador profetizando que Bolsonaro ia entrar para presidente de novo. 6 meses antes de pensar em começar a eleição, eu preguei, fiz um podcast e falei: o Senhor me revelou, Bolsonaro vai sair da presidência, o Lula vai ser solto e vai voltar à presidência. Todo mundo falou: você é maluco? E não é o que aconteceu? Por quê? Quem tem intimidade, vive no secreto, que não fica buscando aplausos, fica buscando visibilidade em público, meu filho, tem acesso a ver as coisas ocultas e secretas. Porque os segredos do Senhor são para os seus íntimos. E Ele quer intimidade com a sua vida. Ele quer falar os segredos, Ele quer, irmãos, Deus, todos que estão aqui dentro, Ele está te procurando. Ele procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade. Se teu coração clama por mais de Deus, é Ele que está clamando: eu quero mais de você. Ele te pede mais de você, aleluia. Mais do que você, é Ele que te ama, Ele que te trouxe aqui. Ele. Agora o que está acontecendo no mundo? Qual percurso nós vamos começar a entrar agora? Agora vamos entrar no período de Malaquias. Deus vai fazer divisão entre quem serve e quem não serve, quem é de Deus e quem não é. Não quero saber se teve história linda de profeta lá atrás. Não quero saber o que está fazendo com seus mantos hoje. Não quero saber se foi Saul ungido, mas o que Saul fez com seu manto? Perdeu a presença, desobediente. Nós estamos em um tempo que Deus vai mostrar claramente nessa nação quem está na ganância pelo dinheiro, por sucesso ministerial, e quem está com Jesus Cristo nessa nação. Vai ser visível 2025. Outra, vai ser mais visível ainda quando começar a reeleição para o próximo presidente do Brasil. Aí vocês vão saber quem é os líderes que está na mídia e quem não está. O ano, vamos, é terrível a traição que eu vi. Fui levado em espírito. Aí eu vi o Bolsonaro falando para votar pelo impeachment do Moraes. Moraes, né? Alexandre de Moraes. Aí falava lá: olha, volta a nosso favor. Aí aqueles homens que eu não sei quem eram, governadores, sei lá quem era. Nossa, tamo junto. Entrava. Sim, tamo junto. Aí entrando no prédio, tamo junto, entrando. Quando eles entravam, eles subiam. E eu ia numa sala e eu vi o que acontecia. Eu vi o que acontecia. Eu vi três príncipes do inferno, das trevas, com 3 homens imensos, cangaceiros horríveis. Estamos cachaceiros, mas bravo, demoníaco, rindo mas ria com muito deboche do Brasil. Descia, sabe de onde? Venezuela. Sabe por que a Venezuela está perdendo poder? Sabe o que está acontecendo com o Maduro? Sabe por que o próprio Lula está dando uma esquivada contra o Maduro? Sabe por quê? Porque desceu de lá para cá. Já está com o Lula, já está no governo aqui. 3 príncipes desciam, tomavam assento de juiz no Brasil. Eles riam e falavam assim. E aqueles homens que falaram sim, Bolsonaro, a face desse transfigurado, o senhor falava assim: traição, o Brasil está sendo traído. De repente eu via a foto do Nicolas. A imagem dele se projetava sobre todo o Brasil. Ele tomava influência em todo o Brasil. O arcanjo do Brasil está com ele para dar força para aquele jovem, para ele ter influência no governo. Eu vi o Bolsonaro caindo, perdendo a força, caía para trás. O senhor falou assim: estou permitindo, porque está me desobedecendo. O bolsonarismo começará a perder sua força. Aí eu vi ele correndo muito rápido, um estado do Brasil, não sei qual estado era esse. O próprio Bolsonaro pegar influência e não perder a influência dele. E pegava junto com não sei quem era, o governo de um estado para ser governador com esse homem. Eu não sei quem esse homem é. Eu não sei também quem era. Essa parte eu não sei, só vi até aqui.
E o Senhor falou, assim que está acontecendo e assim será. Apóstolo, como é que acontece isso? Deus me leva em espírito para ver isso. Eu não oro por isso. Isso vem até mim porque Deus confia em me revelar isso. Então, o que está acontecendo na nossa nação e o que está acontecendo com a tua vida como igreja? Tá? Não acho que você vai ficar isento do que está acontecendo lá fora. Que respinga lá, respinga aqui. Só tem uma forma daqui influenciar lá. Se nós entrarmos na nossa autoridade em santidade ao Senhor. E eu estou aqui para falar para você de uma oportunidade única para quem quer fazer uma renda extra usando apenas o celular e no conforto de casa. Esse é um grande canal de bênçãos para a sua vida, pois foi um propósito que fiz com Deus para ajudar os irmãos. Então, se você está precisando fazer uma renda a mais para ajudar em casa, clica no primeiro link do comentário que deixei fixado neste vídeo. Olha só, para você ter uma ideia, a Cida está comigo há 12 dias e já faturou R$ 1.079. Que bênção, não é mesmo? E também a Giane, que está comigo há 6 dias e já faturou R$ 667. E o que dizer da Mari, que em 14 dias já faturou R$ 2.323. Então não perde tempo, clica agora no link do primeiro comentário fixado e vem falar comigo no WhatsApp. Eu mesma vou te explicar tudo passo a passo, como funciona de forma simples. Pode me chamar que eu estou te esperando, tá bom? A paz do Senhor, meus queridos, bom dia, mais uma vez estou aqui. Quero contar um sonho com a grande tribulação que eu tive, mas antes de contar esse sonho, eu quero também estar deixando a palavra de Deus aqui para os irmãos, já referente a esse sonho que eu tive. Está em Mateus, capítulo 24, eu vou ler apenas 2 versículos, o 21 e o 22. Estou com a Bíblia NVI, ela diz assim: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Amém? Então, assim, eu quero contar um sonho que eu tive. Não foi agora, já faz bastante tempo, mas na época eu nunca contei, assim, em redes sociais, só contei para minha família mesmo. Um sonho muito forte, a qual eu vou estar relatando para os irmãos. Esse sonho, eu não lembro a data, porque eu sou muito assim, difícil de guardar data. Às vezes faz 5, 6 anos, eu falo que foi 3, 4, às vezes faz 1 ano, eu falo que foi 3. Eu sou assim, eu tenho dificuldade em guardar a data, a não ser que eu anote. Mas esse sonho já faz bastante tempo. Eu sonhei com uma situação que eu entendi quando eu estava sonhando, que estava relacionado à grande tribulação. Eu não estava no sonho, mas eu vi a cena como se eu estivesse vendo de fora toda aquela situação. Eu via uma família dentro de casa, tinha ali o homem, a sua esposa e seus filhos. E eles estavam com muito medo. E eu entendia, ninguém me dizia, mas eu entendia que aquela época era a época da grande tribulação. E aquele homem estava com muito medo. Então no céu passava um aparelhinho voando. E aquele aparelhinho, ele podia captar a temperatura de corpo e movimento. Então ele passava assim no alto, voando, e ali ele sairia captando as pessoas que estariam escondidas dentro da sua casa. E quando aquele aparelhinho estava próximo, aquele pai de família sabia o perigo que eles estavam correndo, então ele ficou desesperado. E eu falava assim, eu pensava no sonho, eu falava, por que ele não se esconde? Por que ele não se esconde? Eles vão ser encontrados. Aí aquele homem corria para o lado de fora e eu não entendi o que ele estava fazendo. Eu falei, que absurdo, eles vão serem pegos, ele não entende isso. Aí eu entendi que ele abria como se fosse uma portinha no chão, parecia um alçapão. Ele entrava com a sua família dentro e fechava aquela porta, era como se fosse um porão, um esconderijo dentro do seu quintal. E quando ele fechava aquela porta, aquele aparelho passava assim por cima e não captava os movimentos. E no sonho dava eu entender que aquele aparelho, se a pessoa tivesse escondido debaixo da terra, ela não seria encontrada, porque ele não poderia perceber. E eu via assim aquele aparelho voando. Quando eu olhava, eu falava, mas o que seria isso?
e eu entendia que era um aparelho que seria usado pelo anticristo para encontrar os cristãos que estivessem escondidos, fugindo, né? E quando eu acordei, eu fiquei pensando que eu nunca tinha visto um aparelho como aquele. Mas passou tempos e o que eu vi? Esse aparelho que eu vi no meu sonho e eu não sabia o que era exatamente um drone. Esses drones que já são usados para muita coisa aí no mundo, né? E quando eu sonhei isso, eu nunca tinha visto um drone. E eu pude entender que o anticristo ele vai usar todos os artifícios que ele puder para poder pegar os cristãos. Então, a gente como cristão, no tempo que a gente está vivendo, nós devemos estar firmes. Porque quem está achando que está difícil hoje, irmãos, pode ter certeza, aqui em cima dessa terra, com a permissão de Deus para cumprimento da sua palavra, as coisas vão piorar. Às vezes a gente está achando que está difícil servir a Deus, que o caminho é muito estreito, a gente não consegue renunciar às coisas do mundo, mas fique sabendo que o tempo de arrependimento, de conserto é agora. A palavra do Senhor, em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, se você está na presença do Senhor, continue firme, continue constante na presença de Deus, para que Ele possa, no dia do arrebatamento, você possa subir. Então, meus irmãos, fique firme, você que está firme, busque mais ao Senhor, coloque a sua vida no altar. Se você sente que ainda algo está faltando na sua vida, entra para a oração, entra para o jejum, entra para o clamor, faça um levantamento e vê ainda o que está faltando na sua vida. Peça para Jesus te lavar no sangue dele, para que você possa, com as suas vestes limpas, brancas, estar na presença do Senhor. E para aqueles que estão afastados da presença de Deus, eu faço meu apelo: volte para a presença do Senhor. Eu não sei o que te afastou, eu não sei o que te desanimou, mas eu sei que não foi o Senhor Jesus que te entristeceu, mas as coisas do mundo, às vezes as nossas decisões erradas nos afastam de Deus. Quando a gente deixa de buscar, deixa de orar, vem a frieza espiritual e a gente desanima e para. Mas o meu conselho nesta manhã, para a minha vida e para a sua vida, largue. Se você está vivendo uma vida de pecado, uma vida de ilusão, largue tudo isso, para que você não fique nesse grande dia de sofrimento, nesse grande tempo de sofrimento, a qual ninguém, se o Senhor não abreviasse esses dias, nenhuma alma se salvaria. Então, se hoje a gente está sofrendo, está preocupado por causa dessa doença que está aqui em cima sobre a terra, talvez correndo o risco de haver uma crise econômica tão grande e tanto sofrimento já para nós, isso é só o princípio, meus irmãos. Isso é só o princípio de tanta coisa que ainda vem por aí. Mas que nós possamos estar no esconderijo do Altíssimo, possamos buscar para o reino de Deus, para a nossa vida espiritual, para que quando as coisas vierem a piorar, nós não estejamos mais aqui. Ore pela sua vida, ore pela sua família. Conserta a tua casa, põe a sua vida no altar do Senhor e Ele vai te dar força para largar tudo aquilo que não provém dEle, que ainda você tem se apegado. Talvez você não tenha força, está desanimado, mas o Senhor é a nossa força. O Senhor é o socorro bem presente no dia da angústia. A escolha que você vai fazer de renúncia vai valer a pena. A gente vai estar abrindo mão de coisas que realmente não vale a pena para se apegar com Deus, que tem uma herança eterna para nós, que tem promessas a se cumprirem e que Ele vai cumprir e é fiel. Ele diz que enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais pranto e nem dor. Então essa vida de sofrimento vai acabar, mas nós precisamos tomar uma decisão diante de Deus, de servi-lo de todo o coração, em espírito e em verdade. E enfim teremos a paz que o mundo não pode nos dar. A tristeza que traz esse mundo, o vazio que traz esse mundo, só o Senhor é que pode preencher nas nossas vidas. Amém? Fique com esta palavra, em nome de Jesus, que vocês tenham todos um dia abençoado na presença de Deus. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei, se inscreva no meu canal e sempre que o Senhor me der uma palavra, sempre que eu tiver um testemunho
para contar, eu estarei aqui, dividindo com os irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Após tudo o que revelamos hoje, uma pergunta fica no ar. Até onde estamos preparados para enfrentar o que está por vir? As previsões deste profeta, que não erra, são claras. Mas mais do que isso, elas nos mostram que estamos vivendo em tempos de grandes mudanças e não podemos mais ignorar os sinais. O que foi dito não é apenas uma previsão, é um alerta. As guerras, as crises, as traições, tudo está se conectando de uma forma que talvez nunca imaginamos. E a pergunta que resta é: o que estamos dispostos a fazer para mudar esse futuro? Estamos prontos para nos unir e enfrentar o que está por vir, ou seremos levados pela correnteza da incerteza? Ao final, o destino de tudo o que conhecemos está em nossas mãos. Cada decisão, cada movimento pode nos levar mais perto da realidade que esse profeta previu ou nos afastar dela.